Eu quero parabenizar a diretoria de comunicação do Flamengo por permitir, tá? Porque muitas, olha só, a gente vê muita gente falar, não fizeram mais do que a obrigação. Não, eles fizeram mais do que a obrigação. Eles fizeram mais do que a obrigação. Porque a gente vê em muitos clubes, tá? Os caras não deixam a imprensa fazer a pergunta que quer fazer. Não deixam. A imprensa quer fazer a pergunta e não consegue. Porque é proibido perguntar determinada coisa. O próprio Flamengo já fez alguma vez ou outra situação dessa, de isso aqui não pode perguntar. Mas ontem permitiram que as perguntas sobre o Pedro fossem feitas. Isso é muito importante, tá? O torcedor, todos merecem saber. Todos merecem saber. E uma informação de bastidor, parabenizar aí a diretoria de comunicação do Flamengo, mas uma informação de bastidor é que o próprio Felipe Luiz conversou com a diretoria de comunicação e falou, eu quero falar. Partiu do próprio Felipe Luiz, eu quero falar. E a gente precisa falar o seguinte, o Thiago Asmar, o pilhado, tinha trazido em primeira mão a notícia toda, foi copiada, né, de forma ridícula, não deram crédito porque ele bate muito lá na Globo, aí o pessoal lá da Globo não quis dar crédito pro Thiago. Acho desnecessário, acho que você não tem que, na hora de dar crédito, você não tem que pensar, ele bate, ele não tem que pensar nisso, é a notícia do cara, tem que dar o crédito pro cara. E ele foi perfeito, e está trazendo uma nova informação que a gente vai completar com uma informação nossa também, né? Eu só queria passar aqui que o Flamengo, nesse momento, é o líder com 27 pontos, 3 na frente do Cruzeiro com o mesmo número de jogos, 3 na frente do Bahia, 3 na frente do 4 na frente do Red Bull Bragantino e 5 na frente do Palmeiras. Tem 6 pontos na frente do Botafogo, que tem o mesmo número de jogos, tá? O Palmeiras tem um jogo a menos, pode ficar a 2 pontos do Flamengo. A gente tem hoje o Corinthians enfrentando o Red Bull Bragantino às 19 horas. Eu acho que vitória ou empate, Corinthians. Cruzeiro e Grêmio, vitória ou empate do Cruzeiro. Fortaleza e Ceará, eu vou no Fortaleza ou empate, tá? Então, essas são as nossas dicas. E hoje, às 4 horas da tarde, daqui a pouquinho, tem a Copa do Mundo de Clubes, a final da Copa do Mundo de Clubes, Chelsea e PSG. Então, você pode estar fazendo aí também a sua fezinha, lembrando mais uma vez de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Para mim, cara, infelizmente, Chelsea não consegue, né? O Flamengo venceu o Chelsea e tal, mas acho muito difícil o Chelsea conseguir. Eu vou seco na vitória do PSG, não é nem título, tá? É vitória no tempo normal do PSG. O que vocês acham? Comenta aí. Então, vamos lá. Sobre a questão do Pedro, o Thiago Asmar, pilhado, e o Júlio Miguel Neto trouxeram um interesse já antigo do Zenit, inicial também, e que aproveitam o momento que está acontecendo para tentar apresentar uma proposta para o Flamengo. Então o Zenit tem interesse e quer apresentar uma proposta para o Flamengo. Informação dos dois, e a gente dando crédito aqui. Então o Zenit está interessado na contratação do atacante Pedro. Conversando com a Raíza Simplício ontem, ela me passou que o Besiktas da Turquia também está interessado, não apresentou proposta ainda, eu procurei saber, me confirmaram, tá? Me confirmaram, minhas fontes no mercado, me confirmaram o interesse do Zenit e do Besiktas da Turquia no atacante Pedro. Então o Besiktas também pode entrar nessa briga e apresentar uma proposta. Tem um outro time que há muito tempo tem interesse no Pedro, que também pode estar apresentando uma proposta, que é o Nottingham Forest, tá? Da Inglaterra. Então, temos aí já 3 possibilidades de clubes que podem apresentar proposta pelo Pedro. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me falou o seguinte, ele tem contrato até 2027 com o Flamengo. Se ele quer jogar a Copa do Mundo, ele tem que se recuperar, ele tem que treinar, ele tem que jogar. Depende dele. Ele tem que se colocar à disposição do treinador. Ele vai ter que treinar. Ele tem que dar a volta por cima. Se ele quer a Copa do Mundo, ele tem que jogar aqui, onde ele tem contrato. Mas aí eu falei assim, mas peraí. E se ele não melhorar? O Flamengo vai perder, vai ficar pagando um salário altíssimo para não ter uma resposta em campo? Aí ele me falou, se chegar uma proposta que a gente considere boa, iremos vender. A questão não vai ser por 15 milhões de euros. Aquele valor está errado, aquele valor foi jogado ao vento. Olha só. Então o Flamengo por 15 milhões de euros não aceita negociar
o Pedro, tá? Aí a gente já teve aí o Insta Verde, né? Outros, a Alê Oliveira veio falar comigo também, lá da Itatiaia. O pessoal vindo falar comigo, pô, tem clubes aí interessados, pô, Cruzeiro, o Palmeiras, o Flamengo não vai, gente. O Flamengo não vai negociar com equipes brasileiras. O Flamengo não vai, a não ser que os caras paguem 40 milhões de euros, 35 milhões de euros no Pedro. O Flamengo não vai vender o Pedro nem por 20, nem por 15, nem por 20 para time do Brasil. E fora isso, já não pode mais se transferir para time da Série A, já completou os jogos. Ele já não pode mais se transferir para equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Então, inclusive aqui, ó, a minha prima Hannah Tenda, ela postou sobre os jogos do Pedro, tá? Vou até pegar aqui, ó, para usar como pauta. Então, ele não pode mais jogar por equipes da Série A, tá? Após a vitória de 2-0, ele não pode, mesmo não tendo atuado, ficou no camarote, ele não pode mais atuar por equipe nenhuma, tá? Ele fez 8 jogos, participou da 10ª titularidade, reserva e tal, então ele teve presente nos jogos contra Juventude, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, tá? Então, ele atuou em todos esses jogos. Ele não pode se transferir mais para clube nenhum do Brasil e mesmo que queiram para ele jogar o próximo ano, paga agora e ele joga o próximo ano e joga outras competições, mesmo que queiram, tá? Ele também atuou pela Copa do Brasil, vale lembrar, contra o Botafogo da Paraíba, não pode mais atuar em time nenhum. Então, mesmo que achem que vale a pena, o Flamengo não quer vender para clubes brasileiros só se o valor for considerado muito alto, tá? Então, essa é a informação. O Pedro só sai para o futebol de fora, tá certo? É importante a gente trazer essas notícias aqui. Eu, sinceramente, acho que o Pedro deveria dar a volta por cima, pedir desculpa à torcida, pedir desculpa aos jogadores, ao Felipe Luiz e dar a volta por cima, tá? No Flamengo. E não sair, né, de forma covarde para tentar dar a volta por cima em outro lugar. Ele deve isso à torcida do Flamengo, ele deve isso ao Flamengo, que paga o seu salário. Ele tinha que dar a volta por cima aqui, ele tinha que considerar isso uma meta pessoal na sua vida. E voltar para a seleção brasileira pelo Flamengo e não por outro lugar, tá? Eu acho que o Felipe Luiz foi muito bem na coletiva ontem. Para mim foi a melhor coletiva de um treinador de futebol que eu vi na minha vida. Eu acho que foi muita coragem, foi espetacular e saiu com muita força com o grupo, né? Porque vale a gente lembrar, alpinistas, por exemplo, quando tem 11 pendurados numa corda e aquela corda só aguenta 10 e vai romper, arrebentou alguma coisa, ele corta um para salvar os 10. E o que o Felipe fez foi isso, foi para salvar o grupo, ele cortou, né? Vamos colocar, cortou o mal cortou a carne ali, né? Sentiu, com certeza ele sentiu muito fazer aquilo ali, o Felipe, mas ele fez, tá? Olha, a gente tem aqui no Campeonato Brasileiro, tá? E não só no Brasileiro, tá? No mundo, tá? Olha que legal. O jogador que precisa de menos minutos para participar diretamente de um gol no mundo, à frente de craques como o Dembélé, Firmino, né? O Gyökeres, né? Olha só, a Romário TV postou aqui. O Alacian, tá na frente de Dembélé, Fernando Torres, Firmino, Rodrigo Muniz, tá? Então o Alacian tá bem demais, como um dos jogadores que precisa de menos minutos para participar de um gol aí recentemente, tá? Ele precisa